Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está a intérprete de Libras, Patrícia. E juntos queremos desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula, prestando bastante atenção para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar agora a nossa videoaula de hoje. Preste atenção aí, tá certo? Hoje vamos ter a aula de matemática e vamos revisar e aprender mais um pouquinho sobre medidas de comprimento. Vamos aprender como utilizar os instrumentos e também a diferença entre centímetro, metro, quilômetro, que são as unidades de medidas mais utilizadas. E também saber a diferença entre o tamanho de vários objetos. Então, preste atenção aí e vem junto comigo. Então, na aula de hoje, vamos revisar e aprender mais um pouquinho sobre medidas de comprimento. E vocês sabem o que é a medida de comprimento? Muito bem! A medida de comprimento, elas são formas de medir altura, largura, profundidade, diâmetro, distância. O comprimento é a forma criada para medir o tamanho ou distância de um ponto a outro. São mecanismos muito eficazes que foram utilizados para criar um padrão. Porque, olha, antigamente existiam os meios não convencionais. Para medir o tamanho de algum objeto ou distância, era utilizado, por exemplo, os passos, o palmo, o tamanho de um pé. E isso a gente sabe que cada um vai ter um tamanho diferente. Então, sempre um saía ganhando a mais que o outro. Para facilitar isso e existir uma igualdade para todos, foi criado a unidade padronizada de medida. E elas foram criadas porque surgiu a necessidade de medir, de comparar um objeto com o outro. Então, as principais unidades de medidas do comprimento são o metro, que é a unidade mais utilizada, esse é o nome dele, e entre parênteses a gente tem o seu símbolo, que é o M. Sempre que tem um número e a letrinha M ao lado, significa metros. Tem também os centímetros. A gente está vendo aqui o nome centímetros e ao lado o seu símbolo, que é cm. Sempre que existir um número e ao lado cm, significa que esse tamanho é em centímetros. Esse é o nome quilômetro e ao lado tem o seu símbolo. E sempre que existir um número representando uma distância que tiver ao lado km, vai significar que foi utilizado a unidade de quilômetro para medir essa distância. Eu trouxe aqui esses 3 exemplos, mas existem outras unidades de medidas. Essas 3 são as mais utilizadas. E agora vamos para um exemplo de quilômetro, metro e centímetro e aprender qual é o tamanho de cada um deles, tá bom? Então, acompanha aí junto com a gente, tá certo? E as unidades padronizadas de medidas, como a gente viu no exemplo anterior, temos o quilômetro, a sua sigla km. E olha, quanto é um quilômetro? Um quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Então, a gente percebe aqui que o quilômetro é maior do que o metro. E para que utilizamos o quilômetro? Utilizamos ele para medir grandes distâncias. Por exemplo, a distância daqui para Caruaru, de uma cidade para outra. Então, percebemos para que é que ele serve. Por exemplo, de Santa Cruz para Caruaru, tem um total de 55 km. Significa 55 quilômetros. E em metros, seria igual a 55.000 metros. Então, a gente percebe como utilizamos. O mesmo, o metro. O metro ele vai ser menor que o quilômetro. E ele é igual a 100 centímetros.
E para que utilizamos o metro? Utilizamos para medir o tamanho do guarda-roupa, do nosso quarto. Então, o metro a gente utiliza para medir vários tamanhos. O quilômetro é que é utilizado para grandes distâncias. E olha, para objetos pequenos, será que conseguimos utilizar o metro? Não. Em objetos pequenos, vamos utilizar o centímetro. E a sua sigla é o cm. E a gente pode utilizar ele para medir, por exemplo, o tamanho de uma borracha, de um clipe, porque ele é bem menor do que 1 metro. Então, nesse exemplo aqui, a borracha vai ter um total de 4 centímetros e o clipe 2 centímetros. E se eu perguntar a vocês, qual é o maior ou o menor? O maior vai ser o que tiver a maior quantidade de centímetros. E o menor, a menor quantidade. Então, nesse exemplo, a borracha tem 4 centímetros, é a maior. E o clipe vai ter 2, é o menor. Então, é preciso a gente aprender que o metro é menor que o quilômetro, mas ele é maior do que o centímetro. Por quê? Dentro de 1 metro tem 100 centímetros. Então, a gente percebe que o metro ele vai ser bem maior do que 1 centímetro. Então, vamos conhecer agora os principais instrumentos de medidas, de tamanhos, de comprimentos. A gente tem a trena, ela é utilizada na construção e para medir vários objetos. Temos também o metro articulado. Ele é dobrado um com o outro. E olha, temos também a régua, que utilizamos muito na escola. Cada um tem a sua. E a maioria das réguas possui 30 centímetros. E o metro articulado e a trena vão ser maiores do que a régua. E um outro instrumento, a gente tem a fita métrica. Ela é utilizada para medir tamanho de tecido, porque ela é mais molinha, ela é maleável e vai conseguir acompanhar o movimento do tecido ou do objeto. E ela é um dos instrumentos que são utilizados para medir o tamanho de objetos, de coisas, para saber até o diâmetro de um objeto. E vamos acompanhar agora alguns exemplos. Vou medir objetos e também o diâmetro de outros. Acompanha aí junto comigo, tá bom? Então, olha, cada instrumento de medir, ele tem uma finalidade. Seja a régua, a fita métrica. Porque ela é mais maleável, mais flexível, a gente consegue medir circunferências diferentes. Porque, olha, a régua não tem como eu mudar a posição. Ela é apenas reta. E a trena também tem a finalidade dela. Ela é usada para medir objetos grandes. Por exemplo, nessa daqui, ó. Dentro dela tem uma fita com 5 metros. E como a gente viu, o centímetro é menor do que o metro. Na trena, igual como na régua, o centímetro vai ser cada tracinho desse. E 100 centímetros vai dar o total de 1 metro. Então, a gente percebe que o centímetro é menor do que o metro. Então, vamos agora comparar algumas medidas, alguns tamanhos juntos. Por exemplo, olha, eu trouxe aqui um copo. E se eu for medir o tamanho desse copo? Será que vai ser mais fácil com a fita métrica ou com a trena? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a fita. Se eu coloco ela aqui em cima, ela não vai ficar fixa, porque ela é molinha, ela é maleável. Já a trena, ela é diferente. Ó, eu vou abrir ela e ela tem um botãozinho para travar e ela fica fixa, tá vendo? Então, ó, eu consigo medir aqui qual é o tamanho do copo. Vocês conseguem me dizer aí, olha? Preste atenção. Qual é o tamanho do copo? Muito bem, ele tem 15 centímetros. E agora, olha, vamos olhar qual é o diâmetro do copo. O diâmetro é a distância de um ponto a outro. Então, olha, seria todo o tamanho em volta do copo. Se eu tentar fazer ela com a trena, não vai dar certo, porque
da trena, ela é mais dura. Então, ela não vai conseguir acompanhar o diâmetro dessa superfície porque ela é redonda. Então, olha, para isso serve a fita métrica, ó. Ela é maleável e vai acompanhar todo o movimento do copo, tá vendo? Então, ó, o diâmetro do copo é de 28, o quê? Muito bem, centímetros. Então, quero ver quem prestou bastante atenção. Eu trouxe aqui 3 objetos. E que tal a gente medir o tamanho de cada um deles? Vamos lá, ó. Então, qual é o nome desses 3 objetos? Muito bem, são portas. E qual é a diferença entre cada uma? Isso é o tamanho. Para a gente saber qual é a maior ou a menor, a gente pode medir cada uma delas. Eu vou utilizar a régua, tá certo? Então, vou colocar a régua, o 0 em um ponto da porta e vou marcar o tamanho da outra. Então, olha, ela vai ter um total de, muito bem, 12 centímetros. Então, essa imagem tem 12 centímetros. Qual é o símbolo de centímetros? Muito bem, cm. Vamos medir a outra? Coloco a régua no comecinho da imagem e vou ver quantos centímetros mede no final. Então, olha, mediu 9 centímetros. Vou colocar aqui em cima o tamanho. 9. O símbolo de centímetros é cm. E vou medir agora, olha, a outra porta. Então, eu coloco a régua em cima, no ponto 0 aqui do objeto, e vou ver quantos centímetros tem aqui, ó. Ela vai ter um total de 11 centímetros. Então, eu coloco a quantidade e qual a unidade de medida. Como eu estou medindo o desenho na folha do papel, eu coloquei aqui, olha, 11 centímetros. Então, qual é a porta maior? Então, como as 3 portas estão com a mesma unidade de medida, centímetros, eu vou ver qual é o que tem a maior quantidade. Então, eu vou olhar qual é o número maior. 12, 9 ou 11? Muito bem, o maior é o número 12. Então, esta porta aqui é a maior. E a menor vai ser a com 11 ou a com 9? Muito bem, a menor é a com 9. Então, é importante eu conhecer a unidade de medida, se é metros, quilômetros ou centímetros, e também conhecer qual é o número maior e menor. Então, olha, no nosso próximo exemplo, a mãe vai medir o tamanho das suas filhas. Então, olha, depois que a mãe mediu, ela passou um tracejado para ver qual era a maior ou a menor. Sofia mediu 70 centímetros, ó. A gente pode ver aqui pelos pontinhos. E Fernanda, ela mediu 100 centímetros. Qual é o símbolo dos centímetros? Muito bem, cm. E 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Então, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Olha, m é igual a metro e cm é igual a centímetros. Então, o que é maior? 1 metro ou 70 centímetros? Muito bem, 1 metro. Então, Fernanda é maior do que Sofia. Porque, olha, o metro é maior do que centímetros. Tá vendo? Então, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!